Oi, pessoal, aqui é a professora Carla do Couto, eu sou professora do módulo de Ambiente e Hereditariedade do Núcleo Comum do CCS aqui da Unifol. Hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito dos fatores de virulência bacteriana associados às doenças dispépticas. Tem tudo a ver com o CDP4, que a gente já está quase terminando essa semana. Vamos lá! Para começar, nós vamos falar a respeito dos fatores de virulência. Eles são mecanismos morfológicos e fisiológicos que os micro-organismos vão apresentar. Facilitam a adesão, a infectividade e o escape às nossas defesas. Nós já vimos em outros CDPs que a gente tem barreiras físicas, químicas de proteção, nós temos células de defesa que usam diferentes estratégias para nos proteger. E o micro-organismo que tiver fatores de virulência mais adaptados, mais apropriados, ele vai ter maior infectividade. Só que essa infectividade ela vai depender da imunidade do paciente, das condições nutricionais, se ele tem ou não doenças pré-existentes e patologias associadas. Um importante estudo conduzido em 1984 por esses dois cientistas australianos, ele conseguiu romper com o modelo dicotômico que existia na época. Nesse período, aí, por volta aí da década de 80, os médicos eles acreditavam que as doenças pépticas elas tinham relação aí com hábitos de vida, com fatores associados à genética, mas eles não identificavam essa correlação com o agente infeccioso. Só lembrando, doença péptica é uma doença, é qualquer relato, né, de lesões no tecido gástrico, na mucosa gástrica, né? Então, nós temos aí gastrite antral, úlcera gástrica, que é uma lesão perfurante, que atravessa além da mucosa submucosa, pode chegar à camada muscular, tá? Então, eles identificaram que havia uma relação entre os pacientes que tinham queixas dispépticas e um agente infeccioso, que mais na frente eles descobriram que era a Helicobacter pylori. Esse estudo feito por esses australianos rendeu o Prêmio Nobel em 2005. É sabido que as bactérias do gênero Helicobacter, elas podem estar presentes no estômago de vários animais diferentes, inclusive no de seres humanos. No nosso caso, o gênero H. pylori, ou Helicobacter pylori, é a responsável por causar gastrite crônica, úlcera e câncer. Vamos conhecer um pouco melhor a Helicobacter pylori. Ela é um bacilo do tipo gram-negativo espiralado. Vamos entender o que é que isso significa. Bacilo é uma bactéria em formato de bastão, né? Nós temos mais frequentemente os cocos e os bacilos. E aí os bacilos são essas bactérias com formato um pouco mais alongado. Ela é gram-negativa, né? E essa classificação é muito importante até para a gente entender quais são as terapias indicadas para o tratamento da H. pylori, né? Gram-negativas são bactérias que apresentam uma parede muito fina de peptidoglicano. Elas vão ter a membrana celular, uma parede fina de peptidoglicano e uma membrana externa formada por lipopolissacarídeos, tá? Então, quando a gente vai falar dos antibióticos usados para o tratamento da H. pylori, lá na frente eu vou resgatar isso, essa importância da gente conhecer essa parede celular bacteriana do tipo gram-negativa. Esse formato espiralado é porque a H. pylori ela tem uma leve torção no centro. Por isso que ela tem esse nome. Helicobacter vem de hélix e bactéria, né? Hélix tem a ver com esse formato levemente espiralado que lembra a bactéria na nossa mucosa, ela parece um saca-rolho, aquela estruturazinha mais espiralada, tá? Fora do nosso corpo, em cultura laboratorial, né, cultura de células, essa bactéria pode apresentar um formato arredondado, que a gente chama de cocos, tá?
ela vai ser oxidase e catalase positiva. Mais na frente a gente vai ver o que é isso, tá? Possui de 4 a 6 flagelos. É uma bactéria microaerófila, ou seja, ela precisa de pouco oxigênio para sobreviver. Geralmente, ela vive muito bem a temperatura de 37 graus, tá? Que é a temperatura média aí do nosso corpo, né? E uma curiosidade, ela tem um tropismo ou uma preferência pelo epitélio de revestimento da nossa mucosa gástrica. Nessa foto aqui, a gente consegue ver bem direitinho aquela barreira epitelial que nós estudamos no fechamento do CDP, que é uma estratégia de defesa do nosso corpo, né? E essa barreira epitelial, ela está sendo alterada pela presença dessas bactérias. Vocês conseguem visualizar aqui próximo às células, ó? Temos no lúmen e temos também H. pylori aderida aí, né? Várias bactérias H. pylori aderidas ao epitélio de revestimento da mucosa gástrica. Essa bactéria, ela vai ter esse tropismo pela mucosa do estômago e o mais curioso, ela é uma bactéria que ela vive muito melhor num pH alcalino. Isso chega a ser um pouco contraditório. Se ela tem predileção em pH alcalino, como é que ela sobrevive e infecta o nosso estômago, que tem um pH tão ácido, né? Então, o que é que a Helicobacter pylori tem ou produz que facilita a colonização da mucosa gástrica, causando doenças? Vamos pensar um pouco nisso.